Paz do Senhor, meus queridos, pastor Eusébio Galdino, mais uma aulinha pra gente, a 17ª, né? Quem imaginaria que já chegaríamos a esse total de aulas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Josué, sucessor de Moisés. Você conhece a história desse personagem tão importante que nos traz lições valiosas? Então hoje vamos aprender um pouquinho aí. Essa panorâmica que a gente está tendo aí da Bíblia, que é um estudo superficial, trazendo alguns fatos, alguns personagens importantes para que a gente possamos crescer sabedoria, conhecimento na palavra de Deus, não é mesmo, meus queridos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, mais uma vez coloco diante de Ti, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que o vosso Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para usar com graça, poder, para instruir o Seu povo, Senhor, nos Teus preceitos, Teus mandamentos, na Tua palavra. Assim eu oro, te agradeço e repreendo toda a retaliação de Satanás sobre essa vida, sobre a vida desse aluno que está aí atentamente ouvindo a tua doce voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Então vamos lá. Josué, sucessor de Moisés. Lembra? Na aula anterior falamos bastante sobre Moisés, né? O povo, a formação do povo. Que bênção do Senhor. Então, durante 40 anos, Israel peregrinou pelo deserto, andou, né? Não por seguir seu líder, Moisés. Ao contrário, pela falta de fé, eles se recusaram a obedecer a Deus e conquistar Canaã, que era a terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. Então eles tiveram que peregrinar 40 anos. Finalmente a nova geração estava pronta para cruzar o Jordão e possuir a terra. Por ter diferenciado a si mesmo como um homem de fé e coragem, ele e Caleb deram o relatório da minoria registrada em Números, capítulo 13, versículo 30, e também em Números 14, 9. Lembra? Quando mandou os 12 espias, 10 vieram, retornaram, trouxeram um relatório que não ia poder conquistar a terra era boa, era linda, era aí fértil, mas não ia poder conquistar por causa dos povos que lá viviam, eram povos de guerra, fortes, e até eles chamaram de gigantes, né? Porém, Caleb e Josué trouxeram um relatório com a sua visão espiritual, crendo e confiando no Senhor. Olha, se o Senhor nos prometeu essa terra, é nossa. A nossa parte é só avançar, dar o passo de fé. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, por isso, este homem foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Que honra, né? Que privilégio. Amém? E é tão privilégio, meus queridos, que você sabia que tem um livro na Bíblia chamado Josué? Que bênção do Senhor. Então, um livro com o nome de Josué. A gente tem o nosso nome escrito num livro. Este daqui não só teve seu nome escrito no livro da vida, como também Deus usou para fazer um livro em seu nome. Que bênção! Então, o livro com o nome de Josué, o 6º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Está lá em Josué, capítulo 1, versículos 5 e 7. Essa é a promessa de Deus sobre a vida de Josué. E que promessa, não é mesmo, meu querido? Você sabia que a mesma promessa é para nossas vidas também? Se a gente não se desviar da palavra do Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, permanecer firme e constante, herdaremos uma terra celestial? Então, desse texto, podemos tirar lições valiosas para nossas vidas. É o próprio Deus falando com Josué. Deus exorta Josué a ter o mesmo sucesso de Moisés. E para que ele fosse uma pessoa abençoada, veja que palavra interessante, a palavra sucesso.
Todo mundo quer ter sucesso, não é verdade? Só não querem pagar o preço para ter sucesso. Todo mundo quer ser próspero, não é verdade? Todo mundo quer ser abençoado. Então vamos aprender o que foi preciso Josué fazer para conquistar tudo isso, ou seja, ter sucesso. Você quer ter sucesso? Então siga essas orientações que vai ser passado agora, nesse exato momento. Então o que é preciso para ter sucesso? Nós encontramos no texto que Deus está garantindo que vai dar toda a cobertura, que assim como foi com Moisés, seria também com Josué. Então, para que o cristão tenha sucesso, ele precisa de Deus. Sem Deus não dá. Por quê? Deus é o dono de tudo. Nosso tempo depende de Deus. Quem garante o amanhã é Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Portanto, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus, meu querido, é se colocar debaixo da direção da destra do Senhor. Esse é o principal para você ter sucesso. Mas tem outras coisas também. Para que a pessoa tenha sucesso, precisa ter vontade, né? Deus muitas vezes tem propósito na sua vida, escolhe você, desde o ventre da sua mãe, só que você não tem vontade. Aí não adianta nada. Deus não vai obrigá-lo. Lógico que ele vai criar situações para empurrá-lo, né? Mas se você não quiser, Deus vai passar, vai escolher, porque os propósitos de Deus não vão deixar de ser feitos por sua causa, não. Pode ter certeza disso. Então, se a pessoa não tem vontade, não tem sucesso. Veja o que Deus falou. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? A promessa do Senhor. Mas, você precisa ser uma pessoa esforçada. Precisa ter vontade. Precisa ter garra. Precisa querer. Para ter sucesso, a pessoa precisa de ter vontade. Amém? Então, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Elemento fundamental para que a pessoa tenha sucesso, a pessoa precisa de normas, leis. Uma pessoa que não tem normas, não tem nenhuma ordem, nenhuma conduta. Varia de pensamentos e atitudes. É inconstante. Não tem sucesso. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Agora você precisa ser esforçado, ter muita vontade, e não aparte da tua boca o livro desta lei, entre parênteses, norma. Antes você precisa meditar nele de dia e de noite. Portanto, aí está o segredo do sucesso. Amém, meu querido? Olha, um coach para você aí, de graça, abençoado, que vem direto do céu. Muitas vezes você paga um profissional para te orientar, para você ter sucesso. E a Bíblia, Deus já deixou tudo revelado. Basta você ter vontade de ler a Bíblia, orar ao Senhor, ter humildade, que só com seu entendimento humano você também não vai chegar a nenhum entendimento, a nenhum conhecimento, né? Mas se você tiver humildade, colocar nas mãos do Senhor, com certeza Deus vai te fazer uma pessoa de sucesso. Amém, meu querido? Só voltar aqui no sucesso, que ainda falta só para a gente concluir essa parte. Deus em primeiro lugar, depois muita vontade, depois seguir normas. É a regra do sucesso, a receita do sucesso. Se é um profissional, um exemplo aqui, né? Se é um profissional na área de mecânica, por exemplo, você precisa conhecer as normas da mecânica para que você tenha sucesso na sua profissão, não é verdade? Por exemplo, de professor, a minha esposa mesmo está fazendo a faculdade de pedagogia. Como é que ela vai ser uma profissional, uma boa profissional, se ela não tiver os conhecimentos básicos da profissão? Então, precisa ter esse conhecimento. Agora, se você é um líder religioso, para que você tenha sucesso, você precisa de Deus, precisa ter vontade, precisa se esforçar, precisa trabalhar para Jesus e precisa ter normas, que é a palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa dedicada na palavra, conhecedor da palavra, para que você obtenha sucesso. A palavra do Senhor nos diz, seja um obreiro aí que saiba manejar a palavra de Deus, não é verdade? Então, vamos aí estudar. Mas tudo isso, meu querido, tem uma coisa que José nos chama a atenção, que são as suas qualificações
para ser um líder. Muitas pessoas desejam ser líder, mas infelizmente se tornam chefes. E chefe não agrega nada para ninguém, pelo contrário. Agora, o líder é uma pessoa diferenciada, rara, muito rara. Então vamos ver as qualificações que levaram Josué a ser escolhido como líder do Senhor. Primeiro de tudo, Deus o escolheu. Está lá em Números, capítulo 27, versículo 18 ao 23. Não vou estar lendo para o vídeo não ficar muito comprido. Mas é importante isso. Marca e guarda no seu coraçãozinho. Deus o escolheu. Outra coisa, ele era uma das 2 testemunhas oculares vivas das 10 pragas e da saída do povo do Egito. Isso que é uma testemunha ocular. Teve lá, presencial. Então, Josué participou disso, da libertação do povo. Depois a caminhada no deserto, ele ficou lá. Outra coisa, ele foi ajudante pessoal de Moisés por 40 anos. Deus já não foi levantando ele como líder, foi o capacitando. Cada momento que ele estava ao lado com Moisés, participava de tudo ali da consagração, das lutas, né, das coisas boas, das festas também. Mas estava junto, estava aprendendo. Cada momento era um aprendizado. Assim é conosco também. Dos 12 espias, só ele e Caleb mostraram completa confiança de que Deus os ajudaria a conquistar a terra. Por ter ajudado Moisés durante muitos anos, Josué estava bem preparado para assumir o comando da nação. Se você deseja ser um líder, aprenda com os outros, a fim de estar pronto quando a oportunidade chegar. E caso você ocupe uma posição de liderança, prepare alguém para assumir seu lugar. Tem muitas pessoas, e aí entra a questão do chefe, que ficam com medo da pessoa tomar seu lugar, achando que vai ficar eternamente naquela posição. E o líder, na verdade, ele sabe que ele vai, em certo momento, ele vai para outro lugar, Deus vai levantar ele para ir para outro trabalho. E assim, meus queridos, ele vai levantar uma outra pessoa para fazer igual ou tão melhor do que a ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos agora na parte da posse da terra prometida, porque Deus havia feito uma promessa, mas exigiu de Josué coragem, vontade para conquistar a terra. Então Deus mandou que Josué conduzisse os israelitas à terra prometida. Uma ordenança, né? Uma ordem de Deus. Também chamada de Canaã. E conquistasse-a. Essa não foi uma prática de imperialismo ou agressão, mas um ato de julgamento. Eis aqui algumas passagens anteriores na Bíblia, onde Deus prometeu dar esta terra aos israelitas e os motivos pelos quais deveria fazer. Se você quiser anotar, depois você esteja aí pausando o vídeo e anotando. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Deus prometeu abençoar Abraão e fazer os seus descendentes uma grande nação. Então, lá em Gênesis, capítulo 12, Deus já havia prometido. Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Deus escolheria o tempo certo para Israel entrar em Canaã, no momento em que as nações perversas que ali viviam estivessem prontas para o julgamento. Gênesis, capítulo 17, versículos 7 e 8. Deus prometeu entregar toda a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Você vê que não foi de uma hora para outra? Quando a gente lê a Bíblia, parece que foi meia hora depois que Deus já fez as coisas. E foi anos e anos até se cumprir todas as promessas de Deus nesta parte. E se a gente trazer no modo espiritual, essa mesma promessa serve para os nossos dias vindouros. Êxodo, capítulo 33, de 1 a 3. Deus prometeu ajudar os israelitas a expulsar todas as nações ímpias de Canaã. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8. Os israelitas tinham que ser um exemplo de vida para todo mundo. Isto não aconteceria caso eles se envolvessem com os ímpios cananeus. E isso lá no futuro da nova nação aconteceu. Como que Deus é maravilhoso, né? Já nos alerta antes de acontecer as coisas. E nós ainda persistimos no erro. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Os israelitas deveriam destruir por completo os cananeus devido à sua maldade e pelo chamado de Israel à santidade. E não o fizeram.
Deuteronômio capítulo 12, versículo 2. Os israelitas precisavam destruir completamente os altares cananeus para que nada pudesse desviar sua atenção de adorar unicamente a Deus. Infelizmente, hoje em dia o que nós mais vemos aí são altares, né? Tem de diversas formas. Não só para esculturas, mas o próprio altar para homens, dentro e fora das igrejas. Por que Deus mandou matar a espada o povo que morava na região? Deus é tão maldoso, que Deus irado é esse? Eu posso falar, garantir para você, que Ele é um Deus justo. Podemos citar pelo menos 3 motivos. Primeiro, eles eram idólatras. Lembra da idolatria? Você muitas vezes tampa seus ouvidos quando essa palavra é soada. Imagine Deus, que abomina a idolatria. O idólatra esquece de Deus. Ele passa a prostrar-se a adorar uma imagem de escultura, e isso é abominável aos olhos de Deus. Vou repetir com ênfase bem grifada aí para você guardar em seu coração. Adorar uma imagem de escultura é abominável aos olhos de Deus. Ele deixa de servir o Criador para adorar algo feito por mãos dos próprios homens. Segundo, estes povos praticavam a sagrada prostituição. Você sabe o que é a sagrada prostituição? Toda mulher, pelo menos uma vez na vida, deveria prostituir-se em um desses templos. Todas, independente, uma vez na vida ela tinha que se prostituir. Terceiro, eles praticavam sacrifícios humanos. Sacrificavam seus próprios filhos, queimavam seus filhos vivos, jogavam eles nas fogueiras. E este era o culto dos cananeus. Que povo com coração duro, né? E hoje é diferente, meu querido. Eu pergunto para você, hoje é diferente? A maldade da humanidade não está assim? Olha que interessante, em Gênesis capítulo 15, fala que Abraão ficou fora dessa região por 400 anos. O que isto mostra? Mostra que Deus é amor e mostra também que a paciência de Deus tem limite. Deus esperou 400 anos e não houve arrependimento por parte dos cananeus. Então, agora chega a justiça de Deus. Por isso que eu falei para os amados, Deus é um Deus justo. Amém, meu querido? E para a gente concluir, vamos focar agora na questão da mudança de governo, da maneira de Deus governar o seu povo. Houve algumas mudanças durante a trajetória do povo de Deus. Aqui para trás, né, de Josué, anteriormente, Deus usava o sistema patriarcal, que é a paternidade, né? Os pais, os homens, ali os chefes das tribos, eles que comandavam, Deus usava eles para liderar. Daqui para frente a gente vai ver que Deus levanta juízes. Olha, uma mudança bastante interessante aí para a gente estudar, certo? Depois você pode estar pesquisando, compreendendo melhor, como volto a falar, é um estudo aí, uma panorâmica, uma coisa superficial, mas que já dá para você ter um bom entendimento. Então, estudando esse momento do povo de Deus, percebemos algo muito importante. A transição da forma de Deus conduzir, governar e organizar o seu povo. Até a morte de Josué, o sistema era patriarcal. E o que isso significa na prática? Deus usava o chefe de família para organizar e liderar seu povo. A principal característica do sistema patriarcal era a unidade na sociedade, era a família, em vez de o indivíduo. De modo geral, não havia propriedade individual, além de alguns pertences pessoais. Toda a propriedade, tal como rebanhos, bens domésticos, equipamentos, terrenos, eram bens comuns da família, visto que todos estavam aparentados por nascimento, casamento ou adoção.
Assim, por ter os bens em comum, o pequeno governo da família formava o que se poderia comparar a uma corporação moderna, cujo chefe oficial era o pai ou filho mais velho na sucessão de um tempo passado comum. Quando várias famílias viviam juntas, como casa ou tribo. No caso de Jacó, vemos também que o chefe de família servia como sacerdote em comunicação com Deus. O patriarca servia adicionalmente como governante, superintendente patriarcal. Porém, Deus mudou a sua forma de conduzir, organizar e governar o seu povo. Passou a usar juízes. O período de juízes foi um momento histórico que constituiu a transição do governo de Moisés, patriarcal, para o reinado dos reis de Israel. Para saber mais, leia o livro de Juízes no Antigo Testamento. O período de juízes começou com a opressão de Cusã e Risataim, após Josué e os anciãos terem morrido, e o povo de Israel ter se entregado a uma profunda apostasia, ter se afastado de Deus. Por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos, Deus permitiu que Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, subjugasse o povo de Israel durante 8 anos. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 11, capítulo 3, versículos 7 a 8. Após esse tempo, o Senhor levantou Otiniel, sobrinho ou talvez irmão de Caleb, para libertar o povo, dando início ao período dos juízes. Assunto para a próxima aula. Então, graça e paz de Cristo, amados do Senhor. Até a próxima aula. Oremos ao Senhor, agradecemos por esta aula, por esse ensinamento. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por mais este momento na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Ficaremos ansiosos, aguardando a próxima aula, Senhor, onde poderemos aprender mais de Ti. Assim, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Fica na paz do Senhor.